Imagina a cena, você entra no cinema, pega sua pipoca, senta na poltrona, a logo da Marvel aparece na tela e aí, nas próximas 2 horas, você descobre tudo, absolutamente tudo, que você assistiu nos últimos 17 anos pode simplesmente deixar de existir. Homens de Ferro, Capitão América, Guerra Infinita, Ultimato, tudo isso pode virar uma linha do tempo velha, arquivada, trocada por uma nova do zero. E olha, isso não é teoria de fã maluco na internet. Tem gente dentro da própria indústria dizendo isso abertamente. O maior apagão da história do cinema de super-herói pode estar chegando. E Vingadores Doutor Destino é o gatilho. Fica comigo até o final, porque esse vídeo vai te contar o que a Marvel está planejando, o que os insiders mais confiáveis estão vazando e o que o próprio Kevin Feige admitiu, que desmonta metade do pânico, mas confirma a outra metade. Mas agora, bora para esse vídeo. Fala meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Antes desse vídeo começar, se você curte o universo Marvel, se você curte teorias, filmes, tudo que engloba a nossa cultura pop, desce aqui embaixo rapidinho, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo que tá por vir. Vamos ser honestos aqui, depois de Ultimato, a Marvel se perdeu. Não é hate, é um fato que o próprio público sentiu na pele. A saga do infinito tinha uma estrutura clara, um vilão, um objetivo, numa contagem regressiva de 10 anos que culminou numa das maiores cenas da história do cinema. Aqueles portais se abrindo, os heróis aparecendo um por um e o Homem de Ferro olhando pro Thanos e dizendo aquela frase. Você sabe qual é, não preciso nem te falar. O problema é que depois de tudo aquilo, a Marvel tentou repetir a fórmula e não conseguiu. Entraram séries demais, Loki abriu o multiverso, WandaVision trouxe a Wanda, Gavião Arqueiro, Falcão e Soldado Invernal, She-Hulk, conteúdo atrás de conteúdo, linha do tempo atrás de linha do tempo. Kang foi anunciado como grande vilão, mas antes de chegar no clímax, o ator foi desligado da franquia no meio do caminho. E o público começou a se perder. Pesquisas mostraram que uma parcela enorme de espectadores parou de acompanhar justamente porque não conseguia mais entender o que era importante e o que era secundário. Para assistir um filme novo, parecia que você precisava ter visto 6 séries antes. Isso é um problema sério. E quando um universo fica confuso demais, existe uma saída que os quadrinhos já usaram várias vezes ao longo de décadas. Você reseta tudo. E é exatamente isso que está no centro do que vem aí. E a Marvel não está mais tentando esconder. Aqui é onde a coisa fica interessante de verdade. O insider Alex Perez, do site The Cosmic Circus, uma das fontes mais respeitadas quando o assunto é Marvel, publicou um conjunto de rumores que, se confirmados, reorganizam completamente como a gente entende o MCU. Segundo ele, o universo cinematográfico Marvel está sendo dividido em 4 eras canônicas. A primeira é o que a gente chama de Era Clássica. Tudo que você assistiu desde o Homem de Ferro de 2008 até Vingadores Ultimato em 2019. Essa é a linha do tempo principal, o universo que a gente conhece, onde o Tony Stark nasceu como herói e morreu como lenda. A segunda é a Era pós-Loki. Tudo que veio depois do Ultimato. As séries, as novas fases, o multiverso se abrindo. Esse bloco é exatamente o que muita gente acha que não funcionou tão bem. A bagunça que ficou depois que Loki mexeu na linha do tempo e liberou as variantes. A terceira é a Era do Doutor Destino. Essa ainda não existe. Ela vai ser criada dentro do filme. É a realidade moldada pelo próprio vilão, onde as regras mudam, onde o multiverso colapsa e uma nova ordem começa a se formar. E a quarta era. Essa é o centro dos rumores. A quarta era é o novo MCU, o universo reiniciado que nasce depois que o Doutor Destino sai de cena. É a era que começa em Guerras Secretas e vai definir o que a franquia vai ser pelos próximos 10, 15 anos. Para e pensa no tamanho disso. Não é trocar um ator aqui ou ali, não é recon de algum personagem, é reorganizar 17 anos de cinema em capítulos e abrir uma nova página do zero. A pergunta que todo mundo está fazendo é o que sobra dos capítulos anteriores quando a nova era começar.
Mas antes da gente continuar, deixa eu te dar um recado rápido. Você já pensou em ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama? Falando sobre anime, sobre jogos, sobre qualquer coisa que te apaixona? Aqui no YouTube isso é possível. Você pode criar conteúdo sobre o que quiser, exatamente como eu faço aqui, e transformar isso numa fonte de renda real, sem nem precisar aparecer na câmera. Nos Mestres do Algoritmo, você aprende passo a passo como criar um canal lucrativo do zero, como dominar o algoritmo, como monetizar, como crescer, tudo isso falando sobre o que você gosta. Eu deixei uma aula gratuita para você de como tudo funciona. Tá no link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Corre lá para assistir porque eu não sei por quanto tempo vai ficar disponível. Mas agora, bora voltar pro vídeo. Aqui a gente entra nos rumores mais quentes sobre a trama do filme em si. E antes que você pergunte, sim, tem spoiler aqui. Se você quer chegar sem saber de absolutamente nada no cinema, pula esse tópico aqui. Mas se você quer entender o que os insiders estão dizendo sobre a estrutura do filme, fica comigo. De acordo com o que foi vazado e confirmado por múltiplas fontes, Doutor Destino vai dividir os heróis em 4 núcleos principais. O primeiro é o time da ciência, Reed Richards, o Senhor Fantástico, a Mulher Invisível, a Shuri, o Fera. Esse grupo vai tentar resolver a crise do multiverso na base da lógica, da física, da tecnologia. São os cérebros da operação. O segundo é o time da magia, Thor e Loki, que enxergam o problema pelo ângulo místico. Para eles, o que está acontecendo não é uma equação, é um presságio. O terceiro é o Steve Rogers, o Capitão América voltando e apostando na experiência de vida, no julgamento humano, na intuição de quem já viu o mundo desmoronar antes e encontrou a saída. E o quarto núcleo é o próprio Doutor Destino. O vilão surge com uma teoria que unifica todas essas versões. O cara que era para ser o problema se torna, de certa forma, o único que enxerga o quadro completo, o único que entende o que está realmente acontecendo. É sinistro de um jeito muito específico. O herói mais querido da Marvel voltando como vilão, que sabe mais do que todos os mocinhos. Agora vem a parte que vai fazer você parar. Segundo os vazamentos, muitos heróis vão morrer em Doutor Destino. Só que nenhuma morte vai ser realmente definitiva. Os que sobreviverem chegam em guerras secretas como NPCs, meio que parados num canto esperando você interagir com eles. Eles estão lá, mas sem memória do que são. Imagina o Capitão América andando por aí sem saber que é o Capitão América, o Thor sem saber que é um deus, a Viúva Negra sem nenhuma memória de tudo que viveu. É a Marvel brincando literalmente com a ideia de apagar e religar os personagens. E aí, em guerras secretas, alguém aperta o botão e devolve a memória pra galera. O que era NPC volta a ser herói, e aí a história começa. É perturbador, mas também exatamente o que aconteceu e acontece nos quadrinhos. E ainda tem mais por aí. Agora vem a parte que todo mundo está esperando. Segundo múltiplos insiders, incluindo o próprio Alex Perez e o confiável Daniel RPK, entre 8 e 9 atores não anunciados já gravaram cenas secretas para Doutor Destino. Cenas filmadas separadamente do restante da produção, com produção paralela para não vazar nada antes da hora. E os nomes que aparecem nos rumores são exatamente o que você quer ouvir: Tobey Maguire e Hugh Jackman. Mas vamos começar pelo Tobey, o Homem-Aranha de uma geração inteira, o cara que muita gente cresceu assistindo e nunca esqueceu. Segundo o insider Daniel RPK, as chances de ver Tobey em Doutor Destino são de 100%. É uma declaração forte e condiz com tudo que vem sendo dito sobre o filme ao longo do último ano. E tem mais, os rumores apontam que o traje do Tobey foi feito com captura de movimento, o que indica uma participação com peso real na trama. Não é um trecho ou uma aparição de 2 segundos, é algo bem participativo realmente. E o Hugh Jackman, o Wolverine que definiu o personagem para toda uma geração, pode estar presente também. Quando o repórter do programa Good Morning America perguntou diretamente para Hugh se ele estava em Doutor Destino, a resposta dele foi desviar o assunto e gritar "Go Knicks", em referência ao time de basquete de Nova York. É o tipo de resposta que não confirma nem nega, mas que todo mundo interpretou da mesma forma. Pouco tempo depois, outro insider foi direto.
Wolverine está no elenco e aparece na cena de abertura do filme lutando contra o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Uma luta entre Wolverine e Homem-Aranha clássico na abertura do filme, isso sozinho já justificaria o ingresso. Ainda tem rumores sobre Ryan Reynolds voltando como Deadpool nessa mesma cena de abertura, completando um triângulo entre os 3 personagens que parece saído diretamente de uma lista de desejo dos fãs. Nada disso é oficial ainda, mas é o tipo de rumor que vem de fontes que já acertaram antes e que está sendo reforçado em múltiplas direções ao mesmo tempo. Quando a fumaça aparece em vários lugares ao mesmo tempo, geralmente tem fogo. Mas beleza, até aqui a gente falou muito de rumor, de insider, de vazamento. Agora vamos ao que é oficial, ao que o próprio Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, o homem que comanda tudo isso, disse em entrevistas recentes. E a resposta dele é mais reveladora do que parece na superfície. Primeiro, Feige odeia a palavra reboot. Ele foi direto. Em entrevista a Variety, ele disse que reboot é uma palavra assustadora, que pode significar muitas coisas para muitas pessoas, e que o que a Marvel quer fazer não é um reboot, é um reset, uma linha do tempo única. Aí o roteiro faz uma observação aqui. Tecnicamente, reset e reboot têm significados bem parecidos dependendo de como você usa, mas a intenção do Feige está clara. Ele não quer apagar o passado como se nunca tivesse existido. Ele quer reorganizar a casa sem demolir o prédio. Segundo, os irmãos russos foram ainda mais diretos. Eles disseram literalmente o seguinte: estamos de volta à fase 0. Estamos começando do zero. E completaram: queremos garantir que todos sintam que isso não se baseia em nada do passado. Isso é diferente do que Feige disse. O Feige quer preservar a memória. Os russos querem uma entrada limpa para novos espectadores. Essas duas visões não são necessariamente contraditórias, mas revelam a tensão que existe nesse projeto. Como você honra 17 anos de história ao mesmo tempo que você abre a porta para quem nunca assistiu a nada? Terceiro, o próprio Feige confirmou que personagens consagrados vão ser reimaginados com novos atores. Homem de Ferro, Capitão América, e eventualmente todos os grandes nomes do MCU clássico vão ganhar novas versões interpretadas por outros atores. A comparação que ele mesmo fez foi com James Bond e Superman, personagens que já foram vividos por vários atores ao longo de décadas e que continuam maiores do que qualquer um deles. E o que é interessante é que essa é exatamente a comparação que os quadrinhos já provaram funcionar. Nos quadrinhos, o Homem de Ferro já foi outros personagens com armadura. O Capitão América já passou o escudo para frente. Isso não destruiu os personagens, renovou eles. Quarto e talvez mais importante, Feige resumiu o plano em uma frase. Ultimato literalmente foi sobre finais. Guerras Secretas é sobre começos. Essa frase diz tudo. Ultimato foi um ponto final de um ciclo. Guerras Secretas vai ser o ponto de partida de outro. E Doutor Destino é a ponte entre os dois. Então, quando a poeira baixar, o que fica e o que vai embora? Os X-Men entram de vez. Feige confirmou. Com filme solo, diretor confirmado, elenco novo do zero. O Quarteto Fantástico também chega para ficar. Eles são a nova espinha dorsal do MCU que está sendo construído. O que muda de vez são os rostos. Tony Stark vai ser outro ator em algum dia. Steve Rogers também. Não é questão de se, é questão de quando. A comparação do próprio Feige com James Bond e Superman, personagens que já foram vários atores e continuam maiores do que qualquer um deles. E o que ninguém consegue apagar, as histórias que já foram contadas. Ultimato continua existindo, a morte de Tony Stark continua sendo um dos momentos mais marcantes da história do cinema. Nenhum reset tira isso da cultura pop. No fundo, a Marvel está fazendo o que os quadrinhos fazem há décadas. Alguém quebra tudo, alguém reconstrói, o universo renasce diferente, mas sem perder a essência. E é exatamente esse ciclo que mantém os quadrinhos vivos há mais de 80 anos. E agora, aparentemente, chegou a vez do universo cinematográfico. Mas agora eu quero saber de você. Você confia que a Marvel vai acertar a mão nesse recomeço? Ou você acha que eles vão estragar o legado da saga do infinito de vez? E mais, se você pudesse escolher um único herói para atravessar o reset com a memória intacta, quem seria? Me conta aqui nos comentários. Eu quero muito saber a opinião de vocês e a gente continua debatendo sobre isso tudo. Mas é isso aí, meu nerd. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você curtiu esse vídeo e ainda não deixou teu like, desce aqui embaixo, deixa teu like, se inscreve no canal e clica em um desses vídeos que tá aparecendo na tela que eu tenho certeza que você vai curtir. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.